Oi, gente, então, vamos lá. Hoje a gente vai falar aí sobre os raios notáveis, para posteriormente comentarmos sobre as imagens formadas nos espelhos. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre os raios notáveis, que todo raio de luz incide em um espelho esférico paralelamente ao eixo principal. Esse feixe reflete-se passando pelo foco. Olha lá, eu tenho aqui um espelho côncavo e bem aqui um espelho convexo. O feixe de luz, ele incide paralelamente ao eixo principal, que é esse que está em marrom. Lembra que era aquele eixo que o Luan estava mostrando na aula? Então, ele incide paralelamente ao eixo principal e reflete passando pelo foco. No espelho convexo, acontece a mesma coisa. Incide paralelamente ao eixo principal e reflete-se passando pelo foco. Só que o seguinte, aqui é a projeção deste raio, tá? Que é refletida no foco, no caso do espelho convexo. Segunda coisa que vocês precisam saber, que todo raio de luz que incide em um espelho esférico passando pelo foco, reflete-se paralelamente ao eixo principal, ou seja, é o contrário, é o inverso do que eu tinha falado anteriormente. Neste caso, ele incide pelo foco e reflete-se paralelamente ao eixo principal aqui. Mesma coisa aqui, incide no foco, percebe que aqui é a projeção dele, tá? Que incide no foco e reflete paralelamente ao eixo principal. Terceira coisa, todo raio de luz que coincide em um espelho esférico passando pelo centro de curvatura, nem era para ser coincide, tá, gente? Era incide. Foi mal aí, corrija aí. Todo raio de luz que incide em um espelho esférico passando pelo centro de curvatura, reflete-se sobre o mesmo. Então, eu vou incidir pelo centro de curvatura e ele também vai refletir no centro de curvatura. Mesma coisa aqui, incido e reflito passando pelo centro de curvatura. Lembrando que é a projeção, no caso do espelho convexo. E última coisa, todo raio de luz que incide no vértice de um espelho esférico reflete-se simetricamente em relação ao eixo principal. Ó, eu incidi no vértice, formei um ângulo alfa em relação ao eixo principal, vou refletir também formando um ângulo aí alfa com o eixo principal. Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo acontece a mesma coisa. Falando agora sobre a imagem que é formada no espelho convexo, o que eu faço? Tenho aqui um objeto, tá? Que é representado por esta seta aqui. Ele é meu objeto. O que eu faço para saber como forma a imagem? Vou traçar um feixe de luz paralelamente ao meu eixo principal, aqui, e ele vai refletir passando pelo foco, a projeção dele aqui, ó. E depois traço um outro raio de luz que eu vou incidir no vértice do meu espelho, formando um ângulo alfa aí, vou dizer, tá? Bem aqui, um ângulo, vou até desenhar aqui para vocês, um ângulo alfa aqui, e ele vai refletir também, fazendo o mesmo ângulo aí, alfa, com o nosso eixo principal. Olha lá, estes raios de luz, estas projeções dos raios de luz, elas vão se encontrar bem aqui, ó. E bem aqui eu vou ter a minha imagem. Esta imagem está de cabeça para baixo, sim ou não? Não, né, gente?
Portanto, ela é direita. Se ela é direita, ela é virtual. Por isso, direita virtual. E ela é menor do que o meu objeto. Então, sempre a imagem no espelho convexo, ela é direita, virtual e menor. Já no espelho côncavo, eu tenho aí uma variedade de imagens que eu posso ter no espelho côncavo. A primeira delas, esse tracinho aqui preto, bem aqui, tá? Que tem essa bolinha em cima, está localizado, ele é o nosso objeto, tá bom? Então, ele está localizado depois do centro de curvatura. Neste caso, vou incidir paralelamente o meu raio de luz aí ao eixo principal e vai refletir passando pelo foco. Depois, eu incidi aqui um feixe de luz sobre o centro de curvatura e ele refletiu também no centro de curvatura. Bem aqui, ó, os raios se encontraram. Bem aqui, ó, os raios se encontraram. E eu tive uma imagem formada. Esta imagem está de cabeça para baixo, portanto, ela é real. Se ela é real, ela é invertida. E esta imagem é menor do que meu objeto, tá bom? Essas são as características quando eu tenho meu objeto antes do meu centro de curvatura. Agora, quando eu tenho o meu objeto no centro de curvatura, o que acontece? Incido paralelamente o feixe de luz, ele passa pelo foco e depois eu poderia também incidir um outro feixe de luz aqui passando pelo foco e ele seria refletido paralelamente aí ao eixo principal. Mas nesse caso aqui foi feito o feixe de luz incidido paralelamente ao centro de curvatura e refletiu também aí no centro de curvatura. Então, os raios de luz se encontraram bem aqui. Por isso que eu tenho essa bolinha preta bem aqui também, ó, tá? Observa o seguinte, a imagem que foi formada está bem aqui, ó, representada bem aqui nesse negócio. Ela é invertida, se ela é invertida, ela é real e ela é do mesmo tamanho do meu objeto. Ok? Agora, se eu colocar o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, gente, sempre vai ser o mesmo esquema. Sempre vou fazer esse mesmo jogo. Incido paralelamente, passa pelo foco. Posso traçar no centro de curvatura, volta no centro de curvatura. Ou eu simplesmente posso passar no foco e incido, e ele vai refletir paralelamente aqui ao eixo principal. E eu vou ter aqui a minha imagem sendo formada. Olha lá, neste caso, onde o objeto se encontra entre o centro de curvatura e o foco, a imagem ela é invertida, se ela é invertida ela é real e ela é maior do que o nosso objeto. Já quando, aqui nesse caso, eu tenho o meu objeto no foco desse espelho côncavo, o que acontece? Eu não tenho uma imagem. A imagem, ela é imprópria. Ela é formada no infinito, tá bom? Por isso que estes raios aqui, eles não se encontram. Eles vão se encontrar no infinito. Por isso que a gente diz que a imagem, ela é imprópria. Já quando eu tenho o meu objeto aqui entre o foco e o vértice do meu espelho, lembrando que o vértice está bem por aqui. Vou até desenhar assim, ó. Vamos ver aí, de vértice. Vou ter lá, incido paralelamente, passa pelo foco, passa pelo centro de curvatura, volta no centro de curvatura. Neste caso, estes raios, estes feixes de luz, eles vão se encontrar pela projeção deles, né? Eu vou ter uma imagem maior do que o meu objeto, direita e virtual.
eu tiver o meu objeto entre o foco e o vértice. Essas são as imagens que eu posso ter no espelho côncavo. Gente, estudem. Se tiverem alguma dúvida, anotem e me mandem, tá bom? Um beijo para vocês.